chat que a nossa produção vai fazer a pergunta aqui para o doutor, Tá bom. Júlio. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando e interagindo no nosso chat. E abrindo o nosso momento de perguntas, a primeira veio da Júlia Tavares da Costa, que fez o seguinte questionamento. Assim como foi dialogado anteriormente, como foi a experiência da UNESCO na missão técnica internacional? Olha, eu falei aqui que nós fomos visitar um mundo que é completamente diferente do nosso aqui. Uma realidade totalmente diferente. Nós fomos visitar 2 países, a Holanda e a Bélgica, que têm um sistema quase que totalmente de ensino público, mas um ensino público diferente do nosso, onde o aluno é subsidiado, mas ele paga uma parte dos estudos dele. E um estudo, principalmente, que quem entra na universidade entra de maneira dirigida ao longo do seu ensino médio. Eu não sei muito como funciona o ensino médio, mas ele é baseado no ensino médio da França, que você, de acordo com os seus resultados, você vai sendo dirigido para uma universidade, como eles chamam lá, de pesquisa, para uma universidade de ciências aplicadas, que são a grande maioria, né? As universidades de pesquisas, elas são voltadas para formar pesquisadores e principalmente gente para a academia, ou seja, realimenta o próprio sistema com professores. As faculdades de ciências aplicadas, elas são voltadas à formação realmente de profissionais que vão atuar no mercado. E então, de maneira que você não é bem, você não vai ser o profissional bem que você quer, não. É meio aquilo que você consegue de acordo com os seus resultados. Sim. É um sistema sem vestibular, né? Mas a gente vê que eles têm os mesmos problemas que a gente tem aqui, talvez em números maiores. Eles têm problema de financiamento, porque grande parte lá é financiado pelo estudante, parte pelo governo, e eles têm problema disso, porque no ensino e para pesquisa, principalmente, e para essa academia, a gente sempre tem recursos a menos do que a gente gostaria de ter, né? E a grande dificuldade de todos nós, que é fazer com que o sistema de ensino-aprendizagem seja uma coisa interessante, porque a gente precisa encantar os nossos alunos para que eles se dediquem, porque eles são o produto final, digamos aqui. E eles precisam de ser incentivados e precisam de ser encantados para que eles possam se dedicar nessa relação de ensino-aprendizado, que ela é uma relação de 2 partes. E, de qualquer forma, sempre capacitando mais os professores para que eles tenham condições de suprir as expectativas desses alunos, né? E as expectativas e continuar sempre a encantá-los. E essa palavra encantar, a gente ouviu muito mesmo, porque é o que a gente precisa fazer. Eles chegam a ter um período de 1 ano, que é mais ou menos uma fase de aceitação, em que há muita, como é que eu diria, muita desistência dos alunos nesse período, porque muitas vezes eles não estão acostumados a forma de trabalho, eles não estão muito bem ainda certos da questão da sua carreira que eles vão seguir. Muitas vezes estão não de acordo com a direção que foi dada através do ensino médio com que aconteceu com eles. Então, sempre o primeiro ano deles é no sentido de encantar o corpo discente. Então, esse é uma coisa que a gente está trazendo e que eu acho que eles estão alguns passos na nossa frente e que a gente precisa trabalhar um pouco mais isso com o nosso grupo de alunos aqui. Inclusive, eu ia perguntar ao senhor o que o senhor acha dessa proposta. O senhor acha mais interessante do que a que nós temos aqui atualmente? Não, eu acho que não. Por exemplo, eu acho que um aluno nosso aqui, se colocado no sistema dele lá, não iria se adaptar, porque é muito diferente. E eles já começam assim desde a pré-escola. Eles começam
na Holanda com 5 anos, a diferença é de 1 ano, e na Bélgica com 4 anos, ou vice-versa, não me lembro muito bem. Sim. E o sistema deles é todo com metodologia ativa de aprendizagem, e eles já vão sendo conduzidos dessa forma desde um sistema todo desde o voltado primeiro para período. isso, né? Então, se você chegar lá, por exemplo, quiser fazer o curso de SI e os caras dizer que você não vai fazer, que você vai fazer um técnico, tecnólogo e tal, por aí, e você não consegue romper essa barreira, não consegue romper... eu fico imaginando o brasileiro aqui não vai aceitar muito não bem, vai não, aceitar né? isso muito bem. É uma proposta diferente, porque então, quando eu saí do ensino médio e falei assim, vou fazer uma faculdade, eu estava muito indeciso para saber qual curso, porque eu tinha na minha mente que era, eu tenho que fazer isso porque vai ser o rumo da minha vida e tal. Quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer um curso, eu queria fazer psicologia. Deu a pandemia, eu terminei o ensino médio, meu pensamento mudou totalmente. Eu acho que se eu tivesse num método desse, eu acho que eu não estaria cursando o que eu queria, né? Talvez ao invés de psicólogo você queria ser paciente, né? Porque diz que o pessoal, Eu acho diz que o pessoal da área de SI é todo mundo meio... Como diz o Lula, tem um parafuso frouxo, né? Assim. Quando eu fosse estagiar numa clínica, eu acho que eu ia ficar na clínica. Eu não ia sair mais, não. É brincadeira isso. Mas é uma particularidade. O que eu achei interessante lá é o seguinte, como o aluno é subsidiado pelo governo, esse primeiro ano, por exemplo, quando o cara ele entra e ele resolve desistir, a escola que recebeu o dinheiro dele do governo tem que devolver o dinheiro. Então, devolver o dinheiro, às vezes, é pior do que não receber. Sim. Porque devolver, às vezes, você já gastou, né? Você já planejou Você já planejou então, aquele dinheiro. Não receber é uma coisa, você não tem, faltou o recurso. Agora, receber e devolver é complicado. Então, eles fazem de tudo, realmente, para Manter o aluno ali, manter né? o aluno, mudança de curso, o que for preciso, eles fazem isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender e que a gente tem que exercitar mais. Para fazer um trabalho dessa forma. Principalmente a gente que trabalha com o financiamento próprio do estudante, né? Porque a gente é uma instituição privada, então aqui o governo não ajuda. O financiamento é todo pelo estudante, né? Então a gente precisa realmente fazer um trabalho cada vez mais de conquistar esses alunos. Mas, de modo geral, a gente vê que as dificuldades que eles têm lá é muito parecido com o que a gente tem aqui. Eu acho que eu não sei se eu respondi bem a pergunta aí da pessoa, mas... Eu acredito que vai ficar bem claro, que eu mesmo entendi tudo.